E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Muito bem, alunos, aqui estamos então. Hoje, como nós estamos em um dia em que eu disse que nós iríamos destinar ao estudo do livro de atividades, então aqui estamos. Vale salientar que durante a semana nós estudamos os aspectos gramaticais dentro do livro didático. Hoje a nossa abordagem ela vai estar ampliada dentro do livro de atividades. É um conteúdo muito bom, um conteúdo muito importante e, como disse aos alunos do modo presencial, é um aluno que vai te trazer uma oportunidade magnífica de ampliação vocabular, de processo de construção de textos e, é claro, você vai conseguir ter domínio, de aspectos gramaticais. Para hoje, então, nós vamos estudar o livro de atividades, mais particularmente o predicado verbo nominal. Nossa aula hoje ela vai ser totalmente destinada ao estudo do predicado verbo nominal. É um estudo que naturalmente nós já começamos em outras aulas, mas hoje, como continuidade, como sequência das nossas aulas, então nós vamos naturalmente continuar evidenciando, mostrando passo a passo e, é claro, de forma para que você se sinta confortável e sempre atento a todas as minhas explicações. Muito bem. Antes de eu começar a predicar do verbo nominal, alguns alunos perguntaram a mim sobre os outros assuntos, como derivação imprópria, sobre regência verbal, sobre crase, por aí vai. Eles perguntaram o seguinte: professor, todos esses assuntos constarão na avaliação? E aí eu disse a eles que sim, felizmente estarão na avaliação. Não todos, mas grande maioria constará na avaliação, já que é um conteúdo que eu estou trabalhando com vocês, então eu preciso de fato cobrar a outro momento. E vai ser o momento da avaliação. Mas lembrando, nós temos a lista também, e a lista é um processo de avaliação também. Mas enfim, vamos apenas recapitular o seguinte: durante a semana, nós trabalhamos então reportagem. Nós observamos um texto específico sobre reportagem, estudamos as características da reportagem, algumas perguntas inerentes, referentes ao gênero textual reportagem, e claro, nós observamos ali muitas perguntas que tinham o aspecto interpretativo. Embora nós possamos ter o contato com a reportagem, mas você vai observar que as perguntas elaboradas pelo nosso material têm um cunho interpretativo. Durante a semana, nós conseguimos trabalhar também as características, ok? As características do gênero textual reportagem e qual a diferença desse gênero em relação ao gênero notícia, tá bom? Ao gênero textual notícia. Trabalhamos também uma noção muito breve de derivação, perdão, de regência verbal e de crase. E ampliamos o nosso estudo sobre derivação imprópria. Nós temos, inclusive, uma aula exclusiva à derivação imprópria, tá? Nós sempre vamos ter uma aula sobre derivação imprópria, estamos tendo, na verdade, uma aula hoje sobre o predicado verbo nominal, nós vamos ter uma aula específica sobre regência verbal, uma outra aula específica sobre crase, outra sobre regência nominal e assim sucessivamente. Então você precisa estar a par de tudo e ter o seu material todo organizado para que você possa então falar a mesma língua que eu. E se surgir alguma dúvida, você pode naturalmente evidenciar a sua dúvida perguntando. O mais interessante é que os alunos do modo presencial, eles evidenciam um pensamento muito interessante, porque eles falam o seguinte: professor,
a sua aula ela é muito calma, e de fato ela é calma, né? E o senhor explica de uma forma tão tranquila que eu consigo entender o que está sendo abordado e o que está sendo estudado. Às vezes eu não entendo, mas aí eu pergunto e o senhor esclarece. E aí eu digo para você também que está no modo online. Se você também tiver uma dúvida, pode mandar mensagem no meu privado. Às vezes, por uma questão mesmo de momento, às vezes eu estou no momento presencial, eu não vou conseguir responder a sua dúvida de imediato, mas eu vou responder em outro momento. Não se preocupe. O importante é você responder, estar em contato comigo e estar atento às informações que eu passo durante as videoaulas, ok? Vamos lá então. Para hoje, nós vamos trabalhar exatamente as páginas de 6 a 10. Derivação imprópria nós não vamos ver hoje, porque já foi trabalhado em outro momento. É claro que eu vou retornar, mas já foi trabalhado. Nós vamos ter aqui também, na página de número 6, predicado verbo nominal. Uma situação interessante é que este assunto ele já foi iniciado no primeiro bimestre por uma profissional muito competente, muito talentosa, uma profissional muito dedicada, que é a professora Lenilza. Então, a professora Lenilza já trabalhou os tipos de predicados com vocês. Ela evidenciou, naturalmente, dois tipos, por uma questão realmente de assunto barra abordagem do respectivo bimestre, que foi o predicado verbal e o predicado nominal. Ah, professor, então o senhor não vai recapitular? Nós vamos recapitular. É necessário que eu faça a recapitulação para que você tenha, então, uma complementação do que foi dito pela professora Lenilza. Na verdade, eu não gostaria muito bem de colocar como complementação. Eu gostaria de trabalhar com ampliação do seu repertório linguístico. Ela começou e eu vou continuar. Sabe, é um processo. E esse processo ele precisa ser lado a lado e construído das duas, vamos colocar assim, dos dois lados. Eu te ajudo e você também precisa ser ajudado, tá? Como? De que forma? Realizando os exercícios, realizando as atividades que eu deixo para casa e por aí vai, tirando dúvidas e por aí vai. Nós vamos observar então o seguinte: nós temos os predicados como termos que apresentam uma informação sobre o sujeito, tá? Nós temos dois termos, sujeito e predicado. A gramática chama os dois termos de termos essenciais da oração. Não esqueça, termos essenciais da oração. O que isso significa? Que eles não podem faltar dentro da oração. É claro que em alguns momentos você pode encontrar, na verdade, um sujeito oculto ou sujeito desinencial. Mas a gramática entende que ali há um sujeito. Então, neste caso, é um sujeito, a classificação ali daquele tipo de sujeito é o sujeito oculto, mas tem um sujeito segundo a gramática. Já em relação ao predicado, nós temos três classificações, ok? Três classificações de predicado: o verbal, nominal e verbo nominal. Nosso material começa com o nominal, mas eu faço questão de começar com o verbal. Em linhas gerais, o verbal ele contém um verbo significativo. Lembrando que o verbo significativo ele é um verbo de ação. Ele pode ter então o significado de ação. E é importante você entender isso para que você não tenha ou cause uma confusão entre significativo e ligação. Quando nós falamos em significativo, vamos pensar o seguinte: é aquilo que significa, é aquilo que vai demonstrar um processo de significação. E aqui, nesse caso especificamente, o significado que vai ser apresentado é o de ação, tá? O nosso material ele vai dizer o seguinte: a mesma coisa que eu falei, contém o verbo significativo, ele pode ser transitivo ou intransitivo, e que é justamente o núcleo do predicado. Vamos observar aqui. Ao amanhecer, os pássaros cantam nas árvores do quintal. Nós vamos observar o seguinte: quem canta nas árvores do quintal ao amanhecer? Os pássaros. Os pássaros, então, é o nosso sujeito, é o sujeito desta oração. Mas nós estamos trabalhando o sujeito? Não, nós não estamos trabalhando o sujeito. Nós estamos trabalhando aquele termo, olha aqui, ó, que apresenta uma informação sobre o sujeito.
tá? Então, nesse caso, é cantam nas árvores do quintal ao amanhecer. Tudo isso, então, é chamado de predicado. Ah, mas esse predicado, ele precisa ou ele demonstra algo? Na verdade, não vamos colocar como precisa. Ele vai demonstrar algo. E ele também vai conter um verbo que ele pode ser significativo. O verbo cantar, ele automaticamente, ele sozinho, isolado, ele já demonstra uma ação. Se eu falo assim, estou cantando, eu demonstro uma ação por conta do verbo cantar, tá? Então aqui os pássaros também demonstram uma ação de cantar, por isso que é chamado de verbo significativo, ok? Se este verbo, então, ele é significativo de ação, então ele é núcleo do nosso predicado, e o predicado ele é automaticamente predicado verbal, ok? Aqui no segundo exemplo, nós temos a mesma situação. Os pássaros fizeram os ninhos nos galhos da mangueira. Novamente, aqui é do verbo fazer, e o verbo fazer ele é um verbo significativo. Quem faz, faz algo. Eu faço muitas atividades. Nós temos então aí, por conta do verbo fazer, uma demonstração de ação. É um verbo significativo. Então, se ele é verbo significativo, o núcleo do predicado é o próprio verbo e o predicado, então, é um predicado verbal, ok? E o nosso livro coloca mais um exemplo como a natureza necessita de mais respeito. Pelo mesmo motivo, necessita é um verbo significativo, ele não está demonstrando estado, e por ele ser um verbo significativo, então, ele vai ser núcleo do predicado, e o predicado ele passa a ser um predicado verbal. Dando continuidade, então, a esta linha de ideia, de raciocínio, nós temos aqui o predicado nominal. O predicado nominal, ele não apresenta um verbo significativo, ele apresenta um verbo de ligação, ok? Isso mesmo, de ligação. Vamos olhar rapidamente a este exemplo aqui que nós estávamos trabalhando. Ao amanhecer, os pássaros cantam nas árvores do quintal. Se colocássemos bem assim, os pássaros estão animados, você vai observar que houve uma mudança. Os pássaros estão animados nas árvores do quintal. Então, o verbo que agora passa a ser estar, que está conjugado na terceira pessoa do plural, estão, ele está demonstrando aí um outro processo. Ele está ligando o quê? Animados, que é um predicativo do sujeito, é um adjetivo morfologicamente falando, e todo adjetivo, inclusive, é um nome, e por conta disso, então, ele liga animados ao núcleo do sujeito que é pássaros. Então você vai observar que é um processo de ligação entre um termo a outro. Então não vamos ter então um verbo significativo. Essa é a diferença entre um tipo de predicado e outro. Mas no predicado nominal, e aí informação importante, o núcleo do predicado nominal nunca será o verbo, sempre será o nome, e este nome é o predicativo do sujeito. Tá bom? Vamos observar aqui no exemplo que segue pelo nosso próprio livro. Neste primeiro momento, estamos trabalhando os exemplos do livro, a explicação do livro, para que você esteja a par de onde eu quero chegar. Então, predicado nominal ele contém verbo de ligação e predicativo do sujeito. Vamos observar. O aniversariante estava feliz. Estava é um verbo de ligação e feliz morfologicamente é um adjetivo. Por ele ser na morfologia um adjetivo, na sintaxe ele vai ser predicativo do sujeito. Ele está dando uma característica, uma palavra que está lá no sujeito. Ele sendo predicativo do sujeito, ele é núcleo do predicado, tá bom? E ele é um nome. Neste caso especificamente, o núcleo do predicado é um nome, e aqui o núcleo do predicado é um verbo. No predicado nominal nós temos um verbo de ligação, no predicado verbal nós temos um verbo significativo. Mas aí entramos justamente onde eu queria chegar, que é inclusive o título da nossa aula de hoje. Predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele pode ter um verbo significativo e ele pode ter um predicativo do sujeito. O nosso material coloca predicativo do objeto, mas vamos com calma, porque eu quero que você entenda
muito bem esse processo. Vamos observar o que o nosso material diz. Elementos de um predicado nominal e elementos de um predicado verbal estão unidos em um predicado verbo nominal. Vamos observar. Os estudantes comemoravam alegres o início das férias. Nós temos aqui um verbo significativo mais predicativo do sujeito, tá? Observem o seguinte, este verbo significativo, ele vai indicar uma ação, e por ele indicar ação, então, ele é um verbo significativo. Veja bem, então, como que é esse processo, tá? Preste bem atenção. Por ele ser um verbo, então, significativo, ele vai ser núcleo deste predicado, tá? Mas antes disso, observem. Os estudantes é o sujeito, comemoravam alegres o início das férias, é o predicado. Comemoravam é o núcleo desse predicado. Então, é um predicado verbal. Mas alegres é um nome e está dando, inclusive, característica ao núcleo do sujeito, que é estudantes. Ele é um nome, morfologicamente é um adjetivo, sintaticamente é um predicativo do sujeito, certo? Sendo predicativo do sujeito, então ele também é o núcleo do predicado, certo? Muito bom ter este contato. Por quê? Se você tem esse tipo de construção, esse predicado, então, terá dois núcleos, um verbo e um nome. E ele, então, tendo dois núcleos, vai ser chamado de predicado verbo nominal. Vamos dar continuidade. Vamos aqui para a página de número 7, porque aqui nós temos um outro comentário, que é um comentário muito válido. Vamos ver de que forma o nosso material trabalha sobre predicativo do objeto. Para entender predicativo do objeto, você precisa entender o que é um objeto direto. Vamos ver rapidamente como isso acontece. O predicativo do objeto modifica o objeto, atribuindo-lhe características como qualidade e estado. Vamos observar. Os convidados acharam a festa de casamento maravilhosa. Os convidados acharam o quê? A festa de casamento. Mas aí aparece aqui maravilhosa, que morfologicamente é um adjetivo. Mas tudo isso aqui, a festa de casamento maravilhosa, é chamado de objeto direto. Tudo isto aqui. O nosso material ele separou por uma questão didática, mas a festa de casamento, até maravilhosa, é um objeto direto. Dentro do objeto direto, nós temos aqui o predicativo do sujeito que dá característica ao objeto direto, ao núcleo que é, inclusive, festa. Festa maravilhosa. Nós temos, então, aqui um predicado verbo nominal, certo? Em seguida, temos um outro comentário. Há certos verbos transitivos diretos que comumente compõem esse tipo de predicado. Julgar, considerar, achar, etc. Julguei correta a sua decisão. Achei fácil a prova. Tá? E aí nós temos outro comentário. Achei o filme ótimo. Achei o quê? O filme. Como, né? No caso ali, esse como não é um advérbio. Por quê? O ótimo, ele é um adjetivo e ele dá característica ao próprio núcleo do objeto direto. Filme. Então, é um predicado verbo nominal, certo? O predicativo do objeto, ele indica, em geral, uma circunstância, melhor, uma característica circunstancial do nome. Momentâneo. Achei o filme. Aí, momentaneamente, o filme ele é ótimo. Ok? Bem, esta parte do conteúdo, essa parte aqui, predicado, verbo nominal, que tem predicativo do objeto, vocês não vão se preocupar, porque eu não vou cobrar na avaliação, tá? Você deve se preocupar com esta parte especificamente aqui, mas a outra não precisa. Senão você vai ficar exausto de tanto praticar, certo? Não vou cobrar na avaliação, que é a prova, mas na lista nós vamos ter uma questãozinha sobre o predicativo do objeto, certo? E aqui eu vou deixar para vocês praticarem essas questões sobre predicativos. Você vai identificar os predicativos das orações a seguir e vai classificar. Por exemplo, achei estranho o seu comportamento. Ele quer que você o quê? Classifique os predicativos das orações.
Achei estranho seu comportamento. Tudo é predicado. Achei o quê? Estranho. O quê? Seu comportamento. Então, nós vamos observar que tudo isso aqui é um objeto direto e estranho é uma característica de momentânea. Eita, trava-língua. Uma característica momentânea sobre o núcleo do objeto direto. Então, nós vamos ter o quê? Predicativo do objeto. E este predicado, então, ele é um predicado verbo nominal. Tudo bem? B. Marília estava preocupada. Olha aqui, ó. Estava é um verbo de ligação. Preocupada é um predicativo do sujeito. Nós vamos ter uma construção que formada em predicado nominal e aqui o aparecimento de um predicativo do sujeito. Ele quer que você diga, na verdade, o predicativo. Então, coloque predicativo do sujeito barra predicado nominal. C. O príncipe sempre foi uma pessoa interessada pelo povo. Quem sempre foi uma pessoa interessada pelo povo? O príncipe. Foi o quê? Uma pessoa interessada pelo povo. Uma pessoa pelo povo? Bom, neste caso, interessada, nós temos uma ideia mais voltada à adjunta de nominal do que propriamente o predicativo do objeto, na verdade? Mas você vai classificar como predicativo do objeto, ok? D. Nosso herói continua discreto. Nosso herói continua o quê? Discreto. Nós temos aqui um verbo de ligação. Discreto é predicativo do sujeito. E você vai colocar, então, o quê? Predicativo do sujeito barra predicado nominal. E por aí vai, tá? Assim você vai preencher a primeira questão da página 7. Lembrando que essa questão ela é essencial para que você entenda esse conteúdo, tá? Não deixe para depois, vai praticar depois, pratique enquanto é tempo, pratique agora, porque aí você vai estar com o conteúdo em mente, fresquinho aqui na cabecinha, tá? Página de número 8, nós temos outra questão, que é a questão número 2, que vai dizer o seguinte: una as frases a seguir, eliminando o verbo de ligação e formando um predicado verbo nominal. Vamos ver. Luciana chegou de viagem, Luciana estava exultante, tá? Agora, o que você vai fazer? Luciana chegou exultante de viagem. Pronto. B. Os manifestantes invadiram o prédio. Os manifestantes estavam furiosos. Os manifestantes invadiram o prédio furiosos. Tá? C. O tribunal julgou o réu. O réu é culpado. É como você vai colocar? O tribunal julgou o réu culpado. D. Os convidados voltaram da festa. Os convidados estavam cansados. Aí você vai colocar: os convidados voltaram da festa cansados. Ou voltaram cansados da festa. Roberto dirigiu durante o trajeto. Roberto estava tranquilo. Como você vai colocar? Roberto dirigiu tranquilo durante o trajeto. F. O cantor respondeu as perguntas. O cantor estava impaciente. Como vai ficar? O cantor respondeu as perguntas impaciente. Ou respondeu impaciente as perguntas. Questão de número 3. Analise as orações a seguir e explique os tipos de predicado que cada uma contém. Consideramos inúteis as reformas e as pessoas ficaram felizes com a notícia. Olha só, consideramos o quê? Inúteis as reformas. Tudo isso aqui é predicado, mas inúteis as reformas é objeto direto. Dentro do objeto direto, nós temos a palavra inúteis, que é um predicativo do objeto, tá? O nosso livro trabalha de maneira isolada, mas se você trabalhar de maneira isolada, você vai ter uma complicação a respeito desse conteúdo, porque você não vai conseguir entender o que é o quê, tá? O que você vai explicar, então? Que na sentença de número 1, nós temos um predicado verbo nominal, porque há um verbo significativo mais predicativo do objeto. Vamos ver aqui na segunda. As pessoas ficaram felizes com a notícia. Ficaram é um verbo de ligação, felizes é um predicativo do objeto. Predicativo do sujeito, perdão. Predicativo do sujeito. Na segunda, então,
sentença, você vai colocar que o predicado ele é nominal e apresenta verbo de ligação mais predicativo do sujeito, tá? E assim você vai fazer até, é claro, faça com as suas próprias palavras, mas não faça de qualquer jeito. Faça de uma forma que você possa detalhar este conteúdo, ou melhor, detalhar esta questão aqui. Quarta questão. Com base na diferença de sentido produzido entre o adjunto adnominal e o predicativo do objeto, identifique a função sintática dos termos destacados nas frases. Lembra que o adjunto adnominal é um termo que está próximo do nome, né? Essa questão aqui, você não vai precisar se preocupar. Você vai responder, mas ela não vai, como eu posso colocar para vocês? Nós vamos dar mais relevância para o predicativo do sujeito. Tudo bem? Vamos ver aqui. A. O juiz condenou o réu culpado. O que ele quer? Que você identifique a função sintática. Se é adjunto, adnominal ou é predicativo do objeto. Culpado, ele está dando uma característica momentânea ao réu. Momentaneamente ele é culpado. Então é um predicativo do objeto. B. Assisti a um ótimo filme. Vamos ver o seguinte: há um ótimo filme. Momentaneamente, o filme ele é ótimo. Na verdade, a ideia que nós temos aqui é de que seja um predicativo do objeto. Mas veja que ótimo ele está na frente da palavra filme. E o mais interessante a ser observado é que se ele está antes da palavra filme, nós temos um outro sentido, porque ótimo filme é uma coisa, filme ótimo é outra coisa. Então, aqui, a ideia inicial pode até ser de um predicativo do objeto, mas parando para pensar, você vai ter que colocar na letra B adjunta de nominal, porque o sentido não é sentido momentâneo. Aparentemente pode parecer, mas aqui é um adjetivo, e este adjetivo ele é um adjunto adnominal. C. Achei o espetáculo maravilhoso. Gostaria de assistir a ele novamente. Achei o espetáculo maravilhoso. O espetáculo maravilhoso. Olha, nós temos uma ideia aqui de que adjunto adnominal ou predicativo do objeto. E aí você vai me dizer, tá? D. Encontramos o documento correto. E. Gostei do meu carro novo. F. Achamos a prova fácil. Todos se saíram bem. Aí você vai me dizer se essas palavras destacadas elas são adjuntas de nominal ou predicativo do objeto. Chegamos então à questão de à página de número 9. E aqui na página de número 9 você tem a questão de número 5, a questão de número 6, a questão de número 7, tá? A página de número 10 você tem as questões de número 8, de número 9, de número 10, de número 11, de número 12, é a última questão, tá? A questão 12, ela é a última questão da página anterior, que é a página de número 10, tá bom? Veja que essas páginas, elas dão muita ênfase a predicativo do sujeito e a predicativo do objeto, que ali são duas características do predicado verbo nominal. É importante saber disso? Claro, super importante saber disso. Mas, volto a dizer, o que vai ter um teor mais relevante para avaliação vai ser predicado verbo nominal mais predicativo do sujeito, tá? Para você não ter aí, criar uma confusão muito grande na sua cabecinha. Tudo bem? Então, ficamos acertados o seguinte. Hoje nosso estudo foi sobre predicado verbo nominal. Eu espero que você tenha entendido pelo menos um pouquinho, ou 80% de tudo que eu coloquei aqui. Eu sei que é muito desafiante estudar de uma forma online. Às vezes dá até uma preguicinha, um desânimo. Mas pense, é algo momentâneo. Você em breve estará também de forma presencial. Vamos agradecer, na verdade, nós temos que pensar um pouco sobre esse momento, né? Que esse momento ele é decisivo. Decisivo não, desafiante, porque as vacinas chegaram, mas elas precisam chegar para todos, né? Mas vamos lá, vamos ter força para
continuar durante este processo. Então, o predicado verbo nominal, ele foi o conteúdo que nós enfatizamos hoje. A nossa videoaula ela vai ser encerrada por aqui. Eu vou aguardá-los na nossa próxima aula. E na nossa próxima aula nós vamos, então, utilizar o nosso livro didático, tá? Porque o livro de atividade, ele é um livro específico apenas para os dias específicos, tá? Que são as quintas-feiras. Não deixem material pendente. Dúvida, me procurem no privado. Pratiquem bastante, viu? No mais, bons estudos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, turma.